excelente dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira. Estamos juntos em mais uma edição do programa e hoje aqui no assunto do dia vamos falar sobre mobilidade urbana. E a gente já começa te explicando que mobilidade urbana refere-se às condições de deslocamento da população no espaço geográfico das cidades. O termo ele é geralmente empregado quando se refere ao trânsito de veículos e também de pedestres, seja através do transporte individual, o carro e moto, seja também através do transporte coletivo, ônibus e metrô. Nos últimos anos, o debate sobre mobilidade urbana aqui no país vem se acirrando, uma vez que a maior parte das grandes cidades vem encontrando dificuldades em desenvolver meios para diminuir a quantidade de congestionamentos ao longo do dia. Com os nossos convidados de hoje, vamos entender melhor os desafios da mobilidade urbana, esses desafios enfrentados aqui na região metropolitana do Recife. Aqui no estúdio vamos conversar com César Cavalcante. César, ele é gerente de planejamento de mobilidade do Instituto Pelópio da Silveira. Também vamos conversar aqui no nosso estúdio com o Maurício Pina. Ele é especialista em transporte e também professor da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade Católica de Pernambuco. Daqui a pouquinho a gente inicia aqui o nosso bate-papo de hoje, mas antes vamos acompanhar uma reportagem. Nessa reportagem, a gente vai ver uma cobrança muito antiga dos usuários do transporte público, ônibus com ar-condicionado. Será que estamos perto de ampliar o número de ônibus mais confortáveis com ar? A gente vai conferir a resposta a partir de agora. Acompanhe. A audiência aconteceu no plenário da Câmara do Recife. Representantes do Grande Recife Consórcio, da Frente de Luta pelo Transporte Público e da Prefeitura do Recife estiveram presentes a convite do vereador Alcides Teixeira Neto. O político propôs, em 2017, um projeto de lei que visa a instalação de ar-condicionado nos ônibus do Recife. O projeto se arrasta há quase 2 anos. A casa estava lotada de usuários e associações para uma audiência pública. Puxamos essa audiência pública para trazer quem realmente precisa de um pouco mais de conforto nos ônibus, nos transportes públicos. É uma qualidade para o transporte público. Quem mais precisa dos ônibus é os trabalhadores, a ir e vir para o trabalho. É os alunos que vai para a sua escola. Estamos indo agora nos terminais de ônibus, nas paradas de ônibus, chamar a população para um debate, chamar a população para vir ver o debate aqui nessa casa. Nós vamos fazer no plenário da casa um amplo debate com os outros 38 vereadores, que nós somos 39 vereadores aqui nessa casa, para que a gente possa discutir e aprovar aqui. Mas eu preciso da opinião pública. O projeto recebeu apoio de várias associações de moradores e da Frente de Luta pelo Transporte Público, que faz parte do Conselho Superior de Transporte Metropolitano, responsável por discutir tarifas e qualidade do serviço. É importante deixar claro que já existe inclusive uma lei estadual que obriga os ônibus com ar-condicionado do SEI. Essa lei nunca foi regulamentada, então a gente precisa regulamentar essa lei no âmbito estadual. No âmbito municipal, nós vamos dar irrestrito apoio a esse projeto de lei do vereador Alcides Teixeira, que obriga ar-condicionado em qualquer ônibus que circule pelo Recife, porque, como eu disse, ar-condicionado é o mínimo de dignidade que a gente pode ter nesse sistema de transporte. Ar-condicionado dentro dos ônibus é um sonho antigo dos recifenses. No último reajuste de tarifas que aconteceu em fevereiro, o assunto foi deixado de fora da votação. A justificativa é de que o custo seria alto. Isso tem um custo, né? Um veículo, um equipamento tem uma avaliação em custo que poderia sim. Tanto é que nessa renovação de tarifa, nesse aumento de tarifa, não foi contemplado veículos com ar-condicionado, já para que essa tarifa não tivesse um aumento maior ainda. Então isso que você falou é importante. Esse custo sim, ele entra nessa planilha. Por isso que ele não foi contemplado agora para as permissionárias, essa renovação agora desse ano. A gente tem essa observação das condições do ônibus, da temperatura ambiente que está se elevando e tudo isso vai ser levado para a avaliação do sistema de transporte público de passageiros da região metropolitana do Recife. A gente sabe que as passagens de ônibus aumentam todos os anos. E está previsto ar-condicionado nos ônibus desde lá de trás.
As reivindicações foram recebidas pelo Grande Recife Consórcio, que informou que 13% da frota possui ar-condicionado. A gente está ciente dessa situação. Sem dúvida, a nossa cidade é uma cidade quando a temperatura está alta, mas é como eu lhe disse, isso tem um planejamento, isso tem uma programação. Hoje a gente já tem linhas troncais dos 2 lotes trabalhando, foram 15 linhas. Do lote 1, hoje estão operando 8 linhas com ar-condicionado, e do lote 2, que é o corredor leste-oeste, todas as linhas licitadas para ter ar-condicionado já estão operando com ar-condicionado. Os outros lotes, eles vêm a reboque do que vai acontecer ao longo desses meses seguintes, dos anos seguintes. Agora a ideia é que o projeto seja levado para votação o mais rápido possível, mas ainda não existe uma data certa. Na ocasião, a Frente de Luta pelo Transporte Público ainda apresentou a denúncia de estocagem de 60 ônibus com ar-condicionado pelas empresas Caxangá e Metropolitana. O caso é alvo de investigações do Ministério Público do Recife. Nós fizemos uma denúncia, representamos ao Ministério Público e na última quarta-feira o Ministério Público decidiu abrir a investigação. Isso faz com que as empresas de ônibus e o Grande Recife tenham 10 dias úteis para apresentar as informações e os esclarecimentos do porquê esses ônibus não estão circulando. Ônibus com ar-condicionado não é luxo, é garantia mínima de dignidade para o cidadão que está utilizando o sistema. Garantia de dignidade para o cidadão que usa o transporte coletivo aqui da região metropolitana do Recife, concordo sim, 13%. É um número ainda muito baixo, na realidade, né, daqui de quem depende do transporte público da região metropolitana do Recife, 13% é um número muito baixo. A audiência ainda não foi marcada, a gente tem como resposta, né? Não foi marcada essa audiência, né, para decidir a ampliação do número de veículos com ar-condicionado. Vamos refletir muito mais sobre o serviço público de transporte aqui da nossa região metropolitana do Recife. Vamos falar também sobre mobilidade como um todo, ciclovias, ciclofaixas. Será que isso ajuda e estimula, né, a pessoa deixar agora o carro, o veículo em casa para utilizar o transporte coletivo ou o transporte individual, no caso a bicicleta? A gente vai saber muito mais com os convidados que têm propriedade para falar e refletir mais sobre o assunto. Mas agora a gente chama você que está em casa já para participar aqui com a gente, para interagir, porque você é usuário de transporte público, você que está aí lidando, né, diariamente com congestionamentos, com problemas de mobilidade. A gente quer que você participe com a gente. Primeiro vou lançar a enquete do dia. Temos uma pergunta a fazer a você que está em casa, para você ligar para a gente e responder aqui a seguinte pergunta. Olha só, a nossa enquete hoje é a seguinte: você acredita que há pouco investimento para melhorar a mobilidade da região metropolitana do Recife? Sim ou não? Você vai ligar nas nossas 2 linhas interativas. 3424-1547 é o nosso primeiro número. Já está disponível para você ligar para a gente e participar. 3424-1547 e 3424-1977. São 2 números. Você liga, participa, deixa a sua pergunta também, escreve uma frase, diz uma frase que vai passar aqui, ó, no decorrer do nosso programa, na telinha do assunto do dia. Se você tem acesso à internet, também já pode participar e interagir conosco. facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço disponível lá na internet. Você acessa, deixa a sua pergunta, seu depoimento, daqui a pouquinho a gente lê tudo ao vivo. Se você tem um WhatsApp, também pode participar com a gente no WhatsApp, que é o 99209-4819, 99209-4819. Você manda aí várias perguntas, porque daqui a pouquinho os nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E a gente já quer saudar aqui os nossos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. César Cavalcante, gerente de mobilidade do Instituto Pelópidas da Silveira e diretor regional Nordeste da ANTP, Associação Nacional de Transporte Público. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, doutor. Muito obrigado, Aldson. É um prazer estar aqui mais uma vez e aproveito a oportunidade para saudar os nossos telespectadores. Também queria dar boas-vindas aqui ao Maurício Pina, ele que é especialista em transporte, professor da UFPE e também da Unicap. Seja bem-vindo, Maurício. Walter, é uma satisfação mais uma vez estar aqui no seu programa, não é a primeira vez que nós daqui participamos, um assunto que tem uma repercussão tão grande, que é tão ouvido e escutado pela população, e estamos aqui à disposição para o debate que hoje inicia.
A gente começou explicando para quem está em casa, né, em grosso modo, o que seria a mobilidade urbana, quem é que participa da mobilidade urbana também, vários atores estão envolvidos nessa mobilidade urbana. Aí falamos um pouco da dificuldade, né, e trouxemos uma reportagem com a audiência que discutiu a questão do ar-condicionado no transporte público coletivo. A audiência foi no dia 15, né, no 15 desse mês, falou lá também sobre essa questão do aumento de passagem, e a gente trouxe o transporte público porque quando os especialistas falam, né, em melhorias da mobilidade urbana, eles falam na qualidade desse transporte para que a pessoa deixe o carro em casa e use o transporte coletivo. Aqui na região metropolitana, estamos distantes de deixarmos os nossos veículos, nossos carros em casa e utilizar o transporte coletivo para melhorar a mobilidade aqui da região metropolitana? Como é que vocês avaliam isso? Eu creio que ainda estamos distantes desse ideal de poder atrair o usuário do carro individual para o transporte público. E isso porque nós ainda não fomos capazes de um lado, cobrar os custos que estão inerentes ao uso do carro individual, né, como poluição, como a imposição de tempos de percurso extravagantes, né, e também porque há um desequilíbrio entre a capacidade de transporte do transporte individual e a capacidade de transporte do coletivo. Então, o consumo do espaço urbano é direcionado para o transporte individual, que transporta menos pessoas por unidade de espaço ocupado pelo veículo. Então, essa situação não permite que ainda se implementem medidas que tragam o usuário do veículo individual para o transporte coletivo. Começamos também explicando, Maurício, sobre essa questão do termo mobilidade urbana. Se aplica em relação, né, ao deslocamento da população no espaço geográfico das cidades. Houve um crescimento maior, né, da população e as cidades não conseguiram acompanhar esse crescimento, não conseguiram oferecer, né, um crescimento interessante e inteligente para que a gente não sofresse tanto agora com essa falta de mobilidade? Veja, a partir da década de 1950, o Brasil sofreu uma alteração muito grande no seu padrão populacional. Até 1950, o Brasil era um país eminentemente rural e, a partir daí, as pessoas passaram cada vez mais a habitar as cidades, o que gerou déficits muito grandes na infraestrutura dessas cidades, em vários aspectos, de abastecimento de água, de rede de esgoto sanitário, de moradia, e entre essas deficiências está justamente a questão do atendimento do transporte das pessoas. É claro que o sistema hoje existente, apesar de todos os esforços, é bom que se reconheça que foram feitos há alguns anos, mas eles são ainda insuficientes para atender essas necessidades de deslocamento da população. Então, a pergunta que você tinha feito com relação a essa possibilidade de usuário do transporte individual migrar para o transporte coletivo ainda está um pouco distante, porque o sistema ainda, apesar de todo o esforço que tem sido feito, ele ainda padece de muitas dificuldades que, digamos assim, fazem com que o usuário, se ele tem a opção, ele prefira o transporte individual, apesar de todos os problemas que o transporte individual acarreta na questão do deslocamento dentro das cidades. Mais uma vez, vamos voltar a falar sobre mobilidade, que engloba não só o transporte público, o transporte individual. O que mais, né, a gente poderia compreender como mobilidade para ampliar ainda mais aqui o nosso bate-papo? As calçadas também fazem parte da mobilidade de uma cidade? Sem dúvida. Todas as pesquisas de origem e destino que têm sido realizadas, eu vou lhe dar um exemplo, a de 1997, que nós coordenamos na época, aqui pela MTU. Essa pesquisa de origem e destino 97 revelou na época que uma quantidade muito grande de pessoas se deslocavam a pé. Os modos principais eram exatamente o transporte coletivo por ônibus, o automóvel e as viagens a pé. E essas viagens a pé, elas têm uma dificuldade muito grande de serem realizadas por conta do problema das calçadas que nós temos na cidade. O Recife tem cerca de 5.000 quilômetros de vias, ou seja, são aproximadamente 10.000 quilômetros de calçadas, se você considera a calçada de cada lado. Dos dois lados. E a maioria dessas calçadas tem dificuldade muito séria. Eu sou, digamos assim, todos nós somos pedestres em algum momento da vida e eu gosto muito de caminhar. Eu me desloco diariamente para a minha casa, vou caminhar no Parque da Jaqueira, eu vejo todas as dificuldades que as pessoas atravessam. Calçadas desniveladas, calçadas que apresentam piso irregular, calçadas ocupadas indevidamente.
E isso é um problema sério. E foi agravado quando, alguns anos atrás, a Prefeitura entendeu, isso tem já um bom tempo, que calçada era a responsabilidade da manutenção da calçada era do proprietário do imóvel em frente, quer dizer, do imóvel cuja calçada está em frente, que na verdade isso é uma maneira distorcida de ver as coisas, porque a calçada faz parte do logradouro público. A pista de rolamento é usada pelos automóveis, parece que ela é mais importante porque a prefeitura toma conta. As calçadas é usada pelas pessoas e talvez por conta disso jogue-se a responsabilidade para o proprietário do imóvel. Isso gera vários tipos de problemas. Primeiro, o poder público se isenta da responsabilidade de algo que é utilizado substancialmente pela população. Segundo, isso causa problemas no seguinte aspecto, dificuldade de padronização. Eu que caminho sempre, eu vejo às vezes as pessoas, chega o síndico de um prédio, resolve colocar uma calçada, tem uma calçada muito bonita aqui na cidade que tem um piso que você em época de chuva ele é derrapante, a pessoa corre risco de cair, ou seja, essa ausência de padronização, problemas sérios que nós temos também aqui na cidade com relação a rampas de entrada e saída de automóveis em garagens de edifícios, que faz com que a calçada fique com seu piso totalmente irregular, causando não raramente acidentes com as pessoas que nela transitam. Então a calçada precisa ter vários requisitos. Com relação, ela está totalmente desimpedida, com piso regular, sombreada. Por outro lado, que ofereça também boas condições de iluminação à noite para que as pessoas possam nela circular com segurança. São requisitos fundamentais que têm que ser atendidos. A Prefeitura iniciou um programa de recuperação de calçadas, são muitas calçadas que tem no Recife, né? São, como eu disse, cerca de 10 mil quilômetros de calçadas. E isso é um trabalho que tem que ser feito, porque sem realmente dar condições das pessoas se deslocarem por meio do transporte a pé, a mobilidade fica muito prejudicada, principalmente para viagens de não muito longa distância, né? Viagens relativamente curtas. Essa responsabilidade, né, da calçada sendo do proprietário do imóvel, a gente compreende com essa explicação que nós, pedestres também, somos responsáveis pela mobilidade funcional ou não de uma cidade, já que eu tenho essa responsabilidade também de cuidar da minha calçada, ou é só do poder público a responsabilidade de promover uma boa mobilidade da cidade? Eu acho que são as duas coisas, né? O poder público tem que proporcionar as condições adequadas para o deslocamento das pessoas. E como o Maurício mencionou, a calçada é o primeiro elemento que nós usamos, né, nessa forma básica de deslocamento, que é o nosso caminhar. Então, é preciso que o poder público tome as providências necessárias para que a calçada atenda a todos aqueles requisitos aqui mencionados por Maurício, né? E principalmente numa cidade tropical como a nossa, a questão de sombreamento é fundamental. Algumas ruas da nossa cidade têm o sombreamento muito adequado, mas com uma dificuldade que foi o uso de árvores que quebram muito a calçada, que são muito volumosas no seu tronco, né? Que o tronco não é retilíneo, ele inclina e traz dificuldades muito grandes na conservação da calçada e no seu uso, porque em muitos casos ali na Rua do Espinheiro, por exemplo, um cadeirante jamais poderá usar a calçada porque as árvores não permitem, elas invadem mais de metade do espaço. Deficiente visual também vai encontrar muita dificuldade. Também, sem dúvida. A pessoa com mobilidade reduzida também vai encontrar essa dificuldade de transitar. Aí voltando agora para a mobilidade como um todo, o que é que cabe, né, ao poder público? É fiscalizar, é punir, é fazer o quê para a gente compreender melhor, para cobrar de forma correta, Maurício? Veja, a mobilidade é algo que envolve essencialmente a questão de atuação do poder público. Não que a cidadã não possa participar, mas que a atuação do poder público é fundamental. Você observe que a maioria das pessoas, principalmente as pessoas de menor poder aquisitivo, se deslocam basicamente usando o sistema de transporte coletivo, o que exige realmente intervenções da parte do governo. O transporte coletivo, aqui na nossa cidade, nós temos cerca de 2 milhões de pessoas por dia que se deslocam utilizando o sistema de ônibus. Outras 400 mil pessoas se deslocam utilizando o sistema de metrô. Então, para que esse sistema funcione realmente com qualidade, é necessário que haja investimentos. Há pouco aqui estava se discutindo a questão da climatização nos ônibus, que eu acho que é um aspecto importante, principalmente numa cidade como a nossa, tão quente. Mas eu gosto sempre de citar uma frase até que é dita aqui por César. Vez ou outra a gente comentando, César diz assim,
que o ideal seria que todo mundo pudesse deslocar numa limusine com ar-condicionado, com motorista, seria o meio de transporte ideal. Mas é claro que isso não era possível, seria bom demais, né? Todo mundo renderia mais no trabalho, trabalharia mais feliz. É verdade. É porque o automóvel, de fato, é um meio de transporte imbatível praticamente, né? Porque você se desloca de casa, liga o ar-condicionado, liga o rádio do carro, vai com todo o conforto. Mas, na verdade, se todos forem agir dessa maneira, a cidade se torna inviável. E essa consciência com relação ao transporte coletivo que tem que passar a ocorrer. Nós temos que acreditar realmente que o transporte coletivo é a solução para o deslocamento nas cidades. Eu gostaria muito que nós pudéssemos ter uma condição dessa, como existe em outros países. Outros países já enfrentaram esse problema e encontraram soluções adequadas, ou usando sistemas sobre pneus ou sistemas sobre trilhos, mas usando um transporte que responda às necessidades da população. Para isso é necessário que haja investimentos. Durante muitos e muitos anos, esses investimentos deixaram de ser feitos para onde deveriam ser. Durante muitos anos entendeu-se que a cidade cresceria, a cidade se desenvolveria o seu transporte com alargamento de ruas, demolição de casario antigo, alargamento de viadutos, e a experiência mostra que não resolve dessa maneira. Temos experiência aqui de viadutos que foram duplicados, por exemplo, e continuam congestionados, ou seja, o caminho não é por aí. O caminho é realmente nós encontrarmos um sistema de transporte, encontrarmos uma solução que possa fazer com que a eficácia do transporte se dê da melhor maneira possível, considerando que nós temos um espaço viário extremamente exíguo, limitado, principalmente na cidade antiga como a nossa, e é necessário que esse sistema seja utilizado realmente pela população que dela se utiliza com mais intensidade. Agora a gente vai àquela rápida pausa, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre mobilidade urbana. Até já! Hoje falando mais sobre mobilidade urbana. E a partir deste momento, a Tânia Silva traz as notícias da internet sobre o tema. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para você. Para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é da Folha de Pernambuco. Usuários reclamam do aumento das passagens. O reajuste de 7,07% nas tarifas de ônibus da região metropolitana do Recife, que entrou em vigor no dia 2 deste mês, tem provocado reclamações dos passageiros. A funcionária pública Melissa Negromonte diz que utiliza 4 ônibus por dia e reclama da falta de estrutura do transporte. Já Jorge Clóvis, que está em busca de emprego e depende do transporte público para ir em busca de uma oportunidade de trabalho, afirmou que esse aumento é um absurdo e vai ficar ainda mais difícil arcar com os custos do transporte. O aumento foi aprovado pelo Conselho Superior de Transporte Metropolitano com 13 votos a favor de um total de 19 conselheiros que participaram da reunião. Agora a gente volta ao estúdio com você, Valdson. A gente agradece, a Tânia Silva pelas informações da internet. Muita gente ainda está insatisfeita com esse reajuste e a gente vai falar sobre qualidade do transporte. No bloco anterior falamos um pouco sobre essa expectativa, da ampliação do número de veículos com ar-condicionado. A gente vê que existiu esse reajuste, pouco mais de 7%. Esse reajuste não é suficiente para garantir a colocação de ar-condicionado nos ônibus, sim ou não? Como é que a gente reflete sobre isso? Porque se o transporte fosse com a maior qualidade, muita gente não estaria reclamando do reajuste, ou estariam? O que nós não podemos esquecer, Valdson, é que, ligada à questão da oferta do ar-condicionado, que não se discute que é uma coisa necessária, isso não está em discussão. A discussão é como fazê-lo. Ou seja, como cobrir os custos inerentes ao ar-condicionado. Um ar-condicionado de um ônibus desse pode chegar a custar o preço de um carro, 30, 40 mil reais, o preço de um ar-condicionado. E, além disso, o custo operacional dos veículos fica sobrecarregado porque ele vai consumir mais combustível. Então, o que nós precisamos é realmente colocar o assunto na mesa com o poder público, com os usuários do transporte, com os representantes da sociedade organizada e tentar resolver de que maneira esse conjunto de forças pode atuar para viabilizar a aplicação
dos ar-condicionados. Eu gostaria de lembrar que o reajuste das passagens, ele cobre a elevação dos custos que ocorreu durante o período. Esse reajuste de 7, qualquer coisa por cento refere-se a 2 anos que nós passamos sem reajuste tarifário. E eu tenho acompanhado as tarifas de ônibus urbanos do Brasil inteiro e cheguei a colecionar 120 e poucas cidades, o preço das tarifas nessas cidades. E a de Recife é uma das menores. Se não me engano, das capitais brasileiras, é a segunda menor tarifa do Brasil. Mas para diminuir, né, esse impacto no bolso do usuário do transporte público, o governo não poderia entrar com uma parcela maior de contribuição, a contrapartida maior, para diminuir no bolso do Mas usuário? isso já entra hoje, Watson. Hoje, uma parte do custo do sistema... Pode entrar mais um pouquinho, não? Veja, uma parte do custo do sistema é bancada pelo usuário, mediante o pagamento da tarifa. E a outra parte o governo do Estado banca mediante subsídio. Isso é uma discussão, que o assunto que você aqui levanta é uma discussão que a sociedade tem que travar. O governo cobre uma parte dos custos. Se a tarifa não é aumentada, o que é que vai ter que acontecer? O governo vai ter que aumentar a sua participação, já que o custo continua crescendo. E no momento que o governo aumenta a sua participação, ele vai ter que deixar de investir em outros setores. É uma discussão interessante, mas que tem que ser feita com racionalidade, ou seja, é razoável deixar de investir em saúde e educação para aumentar a participação e com isso não reajustar tarifas ou não? Isso é algo que a sociedade realmente deve discutir, já que uma parte substancial hoje dos custos do sistema quem manda é o governo do Estado. E se discute com a ajuda de deputados, de comissões, como é que a população pode discutir isso? Para tentar opinar, né? Para ser ouvida em relação a essa questão do reajuste e de participação do governo. Poucos assuntos, Valdo, são tão discutidos quanto essa questão de mobilidade urbana. É um assunto que realmente é discutido no âmbito da população, na imprensa, nos parlamentos, é sempre discutido. E não é um problema fácil de se resolver. A questão principal é a seguinte: nós durante muitos anos nós temos um passivo muito grande. Foram anos e anos que se passaram sem investimentos, sem que tivesse havido realmente investimentos de peso para a melhoria desse transporte coletivo nas cidades. Por que é que outras cidades no mundo resolveram? Porque resolveram já há algum tempo atrás tratar a questão de outra maneira. Curitiba é um exemplo com relação a isso. Na década de 70, o então prefeito de Curitiba, que não era nem político, ele ingressou, ficou sendo prefeito de Curitiba, e resolveu encarar o problema que, na época, ninguém tratava esse assunto da maneira como ele resolveu tratar. Na época, se entendia que, para melhorar a questão da mobilidade das cidades, era só alargar a rua, construir viadutos, e ele entendeu de uma maneira diferente. Ele entendeu que deveria realmente investir no transporte coletivo. Esse sistema BRT, por exemplo, que nós temos hoje aqui na cidade, ele é originado a partir do que foi concebido em Curitiba. O que é o BRT? É um sistema de transporte que ele tem características do sistema metroviário, com relação ao pagamento da tarifa fora do ônibus, que isso aumenta muito a velocidade comercial do veículo, dá melhores condições de operação. O embarque e desembarque, os dois são feitos no mesmo nível, a exemplo do metrô, o usuário não tem que vencer nenhum desnível, nem na subida, nem na descida, para poder embarcar e desembarcar dos ônibus, enfim. É um sistema que tem esses requisitos. Isso foi lá na década de 70 que Curitiba imaginou assim, e hoje Curitiba é um exemplo de sistema de transporte coletivo de qualidade, não só para o Brasil, mas para o mundo. Esse sistema que foi inicialmente desenvolvido em Curitiba, hoje é usado por mais de 150 cidades nos 5 continentes. A experiência que surgiu aqui no Brasil, depois outras cidades com experiências muito exitosas, como Bogotá, Santiago do Chile e outras passaram também a usar um sistema dessa natureza. Então, é necessário que o problema seja tratado e não é coisa que se resolva num estalar de dedos. Sim. Isso é um processo que, evidentemente, no fim de alguns anos vai ter algum êxito. Esse sistema de BRT na região metropolitana hoje funciona? Falta manutenção nas estações? Falta também o comprometimento do usuário em obedecer, né, que precisa entrar na estação pagando a passagem? Como é que a gente reflete sobre isso? Porque já presenciei algumas estações passando e algumas pessoas utilizando, né, a porta de embarque e desembarque pelo lado de fora da estação, pondo em risco a própria vida. Realmente eu acho que há um pouco de tudo isso aí que você falou, Valdson. Primeiro, a questão da manutenção das estações, que não é uma coisa barata. Né? São estações que têm ar-condicionado, aquelas portas corrediças, sistema de comunicação. Então, realmente ela exige um esforço adicional
do governo do estado para a manutenção das estações, mas outros aspectos ficam a desejar. A questão do pavimento, por exemplo, né? A gente nota que o pavimento não tem sido adequado à utilização de ônibus de grande capacidade. E isso prejudica a velocidade do ônibus, o custo de manutenção do ônibus também é afetado. E, finalmente, a questão da segurança pública, não é? Que eu tenho visto muitas reclamações de pessoas que utilizam o sistema de BRT, o nosso sistema, que foram vítimas de assaltos, de agressões dentro desse sistema. Então, é um conjunto de fatores que precisa ser organizado e atacado de uma maneira muito eficiente. O pagamento é feito antes de embarcar, né, no lado de fora, lá na estação. Por isso que quando o usuário ele entra no BRT, o alvo agora é só o usuário, né? Vai levar os pertences ali do usuário e muita gente reclama assim. Reclama assim da insegurança dentro de um BRT. Muita gente já entra com medo de ser assaltada. Isso é um problema, sem dúvida. Agora veja que o pagamento antecipado fora do veículo dá uma condição operacional muito boa, porque não há aquele desperdício de tempo. Muitas vezes você viu o ônibus no sistema convencional, os passageiros embarcando em aquela fila porque tinham que passar na catraca para pagar a passagem. Agora, esse assunto que César aqui abordou agora com relação à questão do pavimento, das vias usadas pelo BRT, isso é algo extremamente preocupante. Porque o BRT é um veículo pesado. Nós temos pesquisa que temos desenvolvido lá na universidade exatamente com relação à relação entre o peso de um veículo como o BRT e o pavimento. O BRT é um veículo pesado. Para que você tenha uma ideia comparativa, um ônibus convencional pesa algo em torno de 10 toneladas, vazio, sem passageiros. Um BRT vazio pesa 21 toneladas, por várias razões. Quando nós temos um BRT, a capacidade nominal de um BRT aqui na nossa cidade é de 143 passageiros. São 34 sentados e 109 em pé. O layout interno desses ônibus influencia muito no peso que é transmitido pelos eixos do veículo. O nosso BRT aqui tem 3 eixos. É um eixo dianteiro simples de rodas simples e 2 eixos também simples, porém de rodas duplas. Quando você pega, por exemplo, um BRT, embora a capacidade nominal dele seja de 143 passageiros, tem um registro de que em horas de pico, o veículo chega a levar até 180 passageiros. Se você admite um peso médio das pessoas de 70 quilos, se você multiplica 180 por 70, dá 12,6 toneladas, que somado às 21 toneladas do ônibus, dá 33,6 toneladas. Isso é um peso muito grande que é transmitido, e nós temos aqui exemplo, a PE 15, em que o pavimento da PE 15 é um pavimento que tem sofrido muitos problemas por conta desse excesso de peso transmitido pelo BRT. Também ali, né, próximo logo na saída do Pelópolis Silveira Terminal Integrado, existe também um problema na pavimentação. De um modo geral, nas cidades brasileiras sempre surgiu quando o BRT foi implantado, porque se aproveitou o sistema viário antigo das cidades para implantar o BRT. São poucos os casos em que não foi assim. Um exemplo é Brasília, que em Brasília se implantou um corredor de BRT, cujo pavimento foi dimensionado especificamente para isso, ao longo do canteiro central da rodovia BR-020. Mas já foi dimensionado o pavimento para essa condição de peso do BRT, o que infelizmente não aconteceu em muitas cidades brasileiras. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem 4 corredores de BRT, Transoeste, Transcarioca, são 4 trans que tem lá do BRT, e, por exemplo, o Transoeste é um corredor que está totalmente danificado, arrebentado todinho o corredor pelo peso dos ônibus que sobre ele circulam. Em relação à capacidade, né, que também os usuários começam a reclamar, é inviável fazer um controle de número de passageiros que têm acesso a esse ônibus? Não tem como fazer isso para evitar a superlotação no BRT, por exemplo? A superlotação você evita com aumento de oferta. Você não tem como impedir que a pessoa ingresse no veículo. Mas isso está relacionado também à questão de acréscimo de custo do sistema. Existem linhas aqui, que eu gosto de citar como exemplo, a linha Barro-Macaxeira. Barro-Macaxeira é uma linha que circula aqui na 4ª perimetral metropolitana, a BR-101. É uma linha que foi concebida no SEI. A história dessa linha, inclusive, é interessante. Essa linha não foi solicitada por ninguém. Essa linha surgiu através de um planejamento técnico. E hoje é uma das maiores linhas que existe aqui na região metropolitana do Recife. São 30 ônibus que operam nessa linha da Barro-Macaxeira. E quanto mais ônibus você coloca, mais gente aparece. É impressionante. A demanda nunca é satisfeita plenamente, porque uma linha dessa, que é uma linha realmente estrutural do SEI, ela liga, por exemplo, um terminal da Macaxeira a uma estação do metrô do Barro e dá uma capacidade muito grande de deslocamento dentro da região metropolitana do Recife.
Vamos trazer exemplos agora, mais exemplos para quem está em casa nos acompanhando. O que é que deu certo? Tem algumas regiões aqui da região metropolitana do Recife que vocês avaliam, né, que foi pensada ali a mobilidade daquele espaço e hoje, né, é tranquilo trafegar naquela região? Tem alguns exemplos bons e outros que também não deram certo para a gente mostrar para quem está em casa? Muita gente já sabe, né? Muita gente que está nos acompanhando já sabe o que deu certo e o que não deu aqui na região metropolitana em relação à mobilidade. Eu acho que o tráfego da região de Boa Viagem, ele passou por uma melhoria significativa com a abertura da Via Mangue, né? Então, permitiu a implantação do binário com faixa exclusiva para ônibus na Conselheira Guiar e na Domingos Ferreira, o que fez com que a velocidade dos ônibus, principalmente na Domingos Ferreira, dobrasse, né, nos horários de pico. Mas eu gostaria de lembrar que a Via Mangue, hoje em dia, nos horários de pico, já está chegando próximo da saturação, o que comprova aquela nossa preocupação anterior de que o uso indiscriminado do carro individual não pode ser considerado como uma resposta para os anseios de mobilidade da população. É preciso que a gente racionalize o uso do carro e faça um compartilhamento desse uso com o uso também do veículo coletivo, para que a cidade possa usufruir das vantagens de ambos os meios de transporte. Quais outros exemplos, Maurício, a gente poderia trazer para quem está em casa, de pontos que deram certo em relação à mobilidade? Observe o seguinte, nós temos aqui no Recife, na região metropolitana, nós trabalhamos aqui há muitos anos, tanto César como eu, nós trabalhamos nessa área há muitos anos, mas os fatos concretos com relação à melhoria de mobilidade urbana, isso é resultante meramente de investimentos, e os investimentos não aconteceram tanto assim em outras ocasiões. Eu vou dar um exemplo para vocês de coisas que vão dar certo. Nós temos aqui dentro do planejamento, eu vou dizer algo que foi realmente um grande avanço que nós demos. Em 1984, nós estávamos enfrentando uma situação seríssima aqui no Recife, que era uma situação que a gente chamava do impasse tarifário, que os custos do sistema eram crescentes. Naquele início da década de 80, os jovens de hoje não sabem, mas nós chegamos a viver inflação venezuelana de 84% em um mês. E era algo que totalmente descontrolado. Então, o que é que isso provocava? Isso provocava um acréscimo muito grande de custo no sistema e sem que a população tivesse uma resposta com relação aos seus salários. E, de outro lado, nós não tínhamos condições, não havia condições de atender a população, porque não havia linhas que pudessem dar esse atendimento, porque os atendimentos na época eram pontuais. Se você queria ir de um ponto A para um ponto B, só uma linha direta ligando esses dois pontos, era o que existia naquela época. Então, em 1984, observe que isso já tem 35 anos, foi concebido o SEI, o Sistema Estrutural Integrado. Nós participamos daquele grupo que há 35 anos atrás deu essa concepção do SEI, que eu dou como planejamento algo bem sucedido que nós tivemos aqui. Quer dizer, o SEI foi uma inovação e que, se não fosse um sistema como esse que foi planejado e idealizado para resolver os problemas de deslocamento da população, hoje o problema seria muito mais grave. Apesar de todo esse tempo passado, ainda não foi possível implantar toda a rede do SEI. Temos agora o caso da segunda e da terceira perimetrais, que deverão, espero que em breve, estar sendo implantadas, porque são 4 perimetrais que o SEI previa. A primeira, que é a Agamenon Magalhães, a quarta, que é a BR-101, e ficaram as duas do meio, a segunda e a terceira, sem que tivessem realmente características de corredor de transporte de massa. Então, essas 2 perimetrais, temos notícias de que a Prefeitura do Recife concluiu os projetos no âmbito do território do município do Recife, e esse investimento, porque a segunda perimetral se estende até Olinda e a terceira perimetral vai até Paulista. Para que você tenha uma ideia, aquele terminal Pelópolis de Silveira, na PE15, é justamente o terminal que foi concebido pelo SEI para ser o terminal de integração das linhas da terceira perimetral. A terceira perimetral não existe ali, com a PE15. E outro exemplo, aquele terminal ali da terceira perimetral com o Hospital Getúlio Vargas, ali na Caxangá, é exatamente o terminal da interseção da terceira perimetral com a Avenida Caxangá. Os terminais foram feitos, mas as perimetrais ainda não. Então, quando essas perimetrais estiverem totalmente implantadas, isso vai ser um caso exitoso. Aí eu posso dizer a você que vai ser uma experiência realmente de sucesso aqui dentro da região. Inclusive, é importante dizer que, em termos de planejamento, nós temos muitos exemplos
de êxito de planejamento aqui na região metropolitana do Recife. Infelizmente, nem todos esses planejamentos foram implantados. Inclusive, eu gostaria de acrescentar isso que o Maurício acaba de dizer, que a Prefeitura do Recife concebeu no Instituto Pelópio da Silveira, que é o braço de planejamento para a mobilidade da cidade do Recife, embora ele trabalhe também planejamento urbano de um modo geral, concebeu um novo sistema de coleta de dados para fazer planejamento de transporte. E esse sistema é um sistema que permite a participação direta da população nesse levantamento dos dados e permite também que ela seja feita a cada 2 anos a um custo irrisório em relação ao custo do método tradicional. Só para lhe dar um exemplo, Valdson, a cidade de Fortaleza está realizando atualmente uma pesquisa de transporte pelo método tradicional. E essa pesquisa está orçada em 12 milhões de reais, com um prazo de 2 anos para se obter os resultados. Método tradicional, o pesquisador com papel e caneta entrevista domiciliar. Chama-se entrevista domiciliar. O custo é muito maior. Né? E o custo é muito maior e o tempo de processamento para a resposta é muito maior. Nós temos respostas praticamente imediatas. No mesmo ano que a gente faz a pesquisa, a gente tem as respostas. Então, é um marco. E a gente espera também soluções mais do que imediatas, né, para a relação do transporte público aqui na região metropolitana. E um detalhe, Otto, esse método que o César agora acabou de dizer é um método genuinamente pernambucano, genuinamente recifense, que foi desenvolvido lá no Instituto Pelópio da Silveira, sob a coordenação do engenheiro Sidney Schreiner, que é diretor lá do Instituto, e que hoje está servindo de modelo para todo o Brasil. Essas coisas boas a gente tem que dizer e divulgar, né? Então vamos dizer muito mais daqui a pouquinho, depois do intervalo. Vou pedir licença aqui aos nossos convidados. Você que está em casa, sabia que também pode acompanhar o programa Assunto do Dia através do site da Rede Brasil? Isso mesmo, Rede Brasil Oficial é o site aqui da emissora, você assiste tudo ao vivo e também pelo canal do YouTube. Rede Brasil Oficial, lá no YouTube você acompanha o programa ao vivo. E a gente lembra que todos os dias aqui, né, as edições do programa Assunto do Dia, você pode acompanhar também no canal do YouTube. Você vai se inscrever no canal do YouTube e ativar ali as notificações para ser informado sempre que chegar um novo vídeo. Então fique atento também, acesse redebrasiloficial.com.br e no YouTube Rede Brasil Oficial. Agora vamos a uma rápida pausa, daqui a pouquinho tem mais mobilidade urbana no programa Assunto do Dia. Até já! Já estamos de volta com mais Assunto do Dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação, hoje falando sobre mobilidade urbana. E olha só, tem uma boa notícia para você que está nos acompanhando, porque as obras que prometem revolucionar a mobilidade e também a estética da Avenida Conde da Boa Vista vão começar no início do próximo mês, no mês de abril. Provavelmente ali no dia 2 de abril começam essas obras e vão demorar mais do que o previsto. Antes, a estimativa da Prefeitura do Recife era realizar toda a requalificação em 10 meses, mas agora serão necessários entre 18 e 20 meses. Agora, o que preocupa, né, é que haverá muitas interdições ao longo do corredor, desse principal corredor viário aqui da região metropolitana do Recife, o que terá impacto direto na circulação da região, exigindo um plano de mobilidade para minimizar os transtornos. Esse plano, de acordo com a Prefeitura, já está pronto e a obra ela foi dividida em 6 etapas e a gente vai mostrar algumas imagens aqui para complementar o que estamos explicando para você que está em casa. As obras começam no próximo mês, no mês de abril, provavelmente no dia 2. Hoje, a Avenida Conde da Boa Vista tem 1,6 quilômetros de via, cerca de 370 unidades de comércio e serviços e mais de 1.500 unidades residenciais. Aqui está uma imagem da tão tradicional Conde da Boa Vista, que você já conhece, né? Da bem conhecida Avenida Conde da Boa Vista. Que belíssima imagem, né? Olha só. Que belíssima imagem da Avenida Conde da Boa Vista. A partir do próximo mês vão ter intervenções aí e a gente vai ficar atento, né, para trazer melhorias aqui. Como é que é agora e como é que vai ficar com esse projeto? Vamos mostrar aqui outras imagens, os convidados também vão nos explicar
os eixos do projeto, a gente vai mostrar aqui, em relação à mobilidade, vegetação também. Aqui a gente segue falando sobre mobiliário, infraestrutura urbana e interface arquitetônica. O que é que a gente poderia falar? Anima vocês, especialistas em trânsito também, essa questão da requalificação da Conde da Boa Vista, levando em consideração eixo mobilidade, vegetação, também mobiliário e infraestrutura e interface arquitetônica? Perfeito. A Conde da Boa Vista, eu posso dizer, é uma via emblemática para a nossa cidade. As pessoas às vezes pensam que a Conde da Boa Vista é uma mera extensão do corredor leste-oeste. Não é. A Conde da Boa Vista é uma via que tem um interesse muito grande para a região metropolitana do Recife como um todo. Para que você tenha uma ideia, existem linhas de ônibus da Zona Sul, de Piedade, de Candeias, da Zona Oeste, de São Martim, do lado mais para o norte, da Avenida Bibiribe, de Olinda, de Paulista, linhas todas que entram na Avenida Conde da Boa Vista, porque a Conde da Boa Vista tem um interesse muito grande para a população. E esse trabalho que agora a Prefeitura do Recife está por iniciar, nós participamos dele com algumas pesquisas. Há 3 anos atrás, nós conseguimos realizar aqui, na Conde da Boa Vista, a maior pesquisa já feita sobre essa avenida. Porque na época existiam 76 linhas de ônibus que circulavam na Conde da Boa Vista. Na verdade já existiram mais, nós já chegamos a ter na Conde da Boa Vista 110 linhas de ônibus. Essas linhas foram retiradas, passaram para a Rua do Príncipe. E na Conde da Boa Vista, na época, em 2016, há 3 anos atrás exatamente, as pesquisas foram realizadas entre maio e abril de 2016, existiam 76 linhas. Dessas 76 linhas, 23 eram linhas classificadas como linhas do tipo Bacurau, que não interessavam para fim da pesquisa. Então sobravam 53 linhas, das quais 2 eram BRTs que não paravam na avenida. Então sobraram 51 linhas que todas foram exaustivamente pesquisadas através de pesquisas, que nós denominamos pesquisas de origem e destino com cartão. Com isso, nós conseguimos detectar todas as matrizes de origem e destino que envolviam a Avenida Conde da Boa Vista, caracterizando exatamente todos os trechos de carregamento ao longo dela, e outras pesquisas posteriormente foram feitas. Pesquisas essas que demonstraram, primeiro, que não era possível deixar de coexistir, os dois sistemas deixarem de coexistir, o ônibus convencional com o BRT. Hoje são 49 linhas convencionais foram reduzidas, e 4 linhas de BRT, exatamente. Das 76, algumas passaram a integrar lá na cabeceira, lá na Avenida Caxangá, e com isso deixaram de vir até o centro da cidade. Mas é uma quantidade muito grande de linhas que hoje se utiliza da Avenida Conde da Boa Vista. São cerca de 5.700 viagens de ônibus por dia na Avenida Conde da Boa Vista. Isso faz com que ela realmente tenha todo esse atrativo para as pessoas, porque ela envolve comércio, envolve shopping, envolve universidades, envolve cursinhos. Então as pessoas têm muito interesse em se deslocar até lá. E nesse projeto, tivemos essa pesquisa com relação às linhas a que eu me referi, e tivemos também outras pesquisas que demonstraram, primeiro, a importância muito grande da Conde da Boa Vista e que as linhas convencionais dela não poderiam ser retiradas, tanto que o sistema vai permitir que coexista o sistema convencional com o sistema de BRT. Para isso, sendo necessárias as adaptações nas estações de BRT e nas paradas dos ônibus convencionais. E nesse prazo, né, de 10 meses inicial o prazo, passou para 18 a 20 meses. É muito tempo? Não é muito tempo não para a conclusão das obras? Acho que o importante aí é nós imaginarmos que a Conde da Boa Vista, dentro do prazo que vier a ser estabelecido, 18, 12 meses, seja o que for, ela realmente reúne o que a população sonha e espera dela. Tivemos também na Conde da Boa Vista, agora mais para o final, algumas pesquisas complementares pelo seguinte, porque chegou-se a imaginar em um determinado momento que a Conde da Boa Vista pudesse ser uma avenida somente para a circulação de ônibus. Mas não é possível que seja assim, porque existem muitas residências, você mesmo citou aqui no introito, existe comércio que depende de automóvel, então há uma demanda remanescente na Conde da Boa Vista que terá que permanecer. E nós fizemos pesquisas com relação à estimativa do número de viagens geradas na Conde da Boa Vista por conta desse tipo de uso do solo. Então, todo o uso do solo ao longo da Conde da Boa Vista foi levantado, tipo residencial, comercial e tipo de estabelecimento comercial. Em função disso, foi estimada a quantidade de viagens geradas na Conde da Boa Vista, ou seja, as viagens remanescentes, que essas vão continuar a existir. E foi feita a simulação com relação a essa quantidade de automóveis que vai continuar usando a Conde da Boa Vista, com os ônibus que delas vão se utilizar. É possível essa convivência. E por conta de todas essas pesquisas, eu só acredito em algo que seja objeto de estudo. Eu não acredito em nada como fruto de achismo, nem como fruto de adivinhação. Né, talvez a formação acadêmica exige que a gente só passe a acreditar naquilo que é estudado, que é pesquisado.
Então, como foi muito estudado, muito pesquisado, eu acredito que vai tudo dar certo aí nesse projeto que a Prefeitura do Recife está começando agora com relação à implantação desse grande corredor, que passará a ser o motivo de, espero, motivo de orgulho para a cidade, em homenagem a Francisco do Rego Barros, presidente da província de Pernambuco, que foi o Conde da Boa Vista. Olha só, muito bem explicado. A gente falou também sobre essa questão da ampliação do prazo para a conclusão da obra. Para minimizar também, a gente pode levar em consideração isso, minimizar os transtornos que serão causados, porque vai mexer na Conde da Boa Vista, mas não só quem usa a Conde da Boa Vista vai ter um trânsito um pouco complicado, né? Tem também outras ruas que têm ligação ali com a Conde da Boa Vista. Como é que a gente fala sobre esses impactos, os principais impactos e quanto se ganha tempo ali para finalizar a obra? Diminui também os impactos em relação a congestionamentos, por exemplo? Esse é um ônus que as obras públicas, né, principalmente no ambiente urbano, provoca, que é dificultar temporariamente a circulação de pessoas, de veículos, e é preciso que a população veja um pouquinho, com uma visão um pouquinho mais longa, mais estendida, né, os benefícios que ela receberá quando as obras estiverem concluídas. Daqueles 4 eixos que você mostrou, Valdson, na imagem anterior, vou na pedir imagem para a produção anterior, voltar a imagem. Eu queria destacar dois desses eixos, que é a arborização e o mobiliário urbano, né? Como nós já mencionamos anteriormente, a questão do sombreamento é fundamental para uma cidade de temperatura tropical como é a nossa, né? Essa Está ali aqui, a vegetação e o mobiliário, né? A questão do mobiliário é que vai dar realmente a utilidade que a população precisa receber para ter o uso adequado da via. Então, com bancos, floreiras, com lixeiras, né, com quiosques e principalmente a questão da iluminação. Então, tudo isso faz parte de uma infraestrutura que deverá trazer à população todos os benefícios que a população espera de uma via de primeiro mundo. E eu concordo com o Maurício, eu estou muito confiante de que ela vai proporcionar isso. Vamos mostrar mais imagens, né, do que promete essa nova Conde da Boa Vista, assim como está sendo chamado esse projeto, Nova Conde da Boa Vista. A gente vê aqui mais ou menos como era e como vai ficar a Conde da Boa Vista. Tem aqui, né, a estação central para você pegar o seu ônibus, o seu BRT. Vamos mostrar outra tela para a gente ganhar tempo também aqui no programa. Olha só, o projeto, né? No projeto a gente vê aqui essas belíssimas imagens, como vai ficar a Conde da Boa Vista, com o bicicletário, né? Tem aqui a estação do BRT, ela mais aberta ali, né? Proporcionando ali um menor tempo de espera também. Temos outras imagens aqui com a preocupação com a limpeza pública, né? Coleta que vai ser feita com mais regularidade, com algumas estações ali, né? A gente vê alguns coletores também desse lixo. Então você que está em casa também vai ter que fazer a sua parte. Quando estiver pronta e for entregue para nós, usuários do transporte público, é bom que você também faça a sua parte para preservar a nova Avenida Conde da Boa Vista. A gente vai mostrar outras imagens também. Maurício Pina pode ir falando, né? Comentando aqui. Olha só como vai ficar a Avenida Conde da Boa Vista. Bastante verde, né? Bastante preservada. A gente vê a presença de mais faixas de pedestre ali para aumentar a circulação dos pedestres na Avenida Conde da Boa Vista. Maurício? Sem dúvida. Te anima a ver essa imagem? Sem dúvida. Valdo, só observe o seguinte, que para uma obra de uma envergadura dessa, que realmente, se tudo der certo, como nós esperamos e trabalhamos nesse sentido, realmente vai dar outra feição ao centro da cidade. Agora, seria inimaginável uma obra desse porte não causar transtornos. Claro que vai causar transtorno. É aquela história, não se faz omelete sem quebrar os ovos. Né? Você tem que saber, a população tem que entender que vai ter que passar durante um tempo, o tempo da execução das obras, por transtorno. Por exemplo, vai ter ocasião, pelo que eu vi, pelo que eu acompanhei, nós vamos ter uma primeira intervenção que vai da Rua da Aurora até a Rua do Hospício, que vai ficar proibida a circulação de ônibus para que se possa trabalhar na via. E isso vai exigir desvio de linhas, ali para o lado da Rua do Riachuelo. Então, isso aí é algo que vai ter que se conviver, não vai ser a mesma coisa, claro, as pessoas vão ter que sofrer alguns pequenos transtornos durante esse período, mas é algo compreensível pensando no que virá adiante quando a obra estiver concluída. Isso aí ninguém vai pensar que não
uma intervenção desse porte não causaria esse tipo de transtorno nas pessoas, né? Mas, sem dúvida que a implantação dessa obra vai ser algo realmente um marco na história do centro da cidade. No tocante à vegetação, a gente vê uma área bem verde, né? No projeto tem aqui a previsão do plantio de 90 novas árvores nessa área e 18 vezes mais áreas verdes nessa área da Avenida Conde da Boa Vista, Nova Conde da Boa Vista. Vamos seguir aqui com outras imagens para a gente mostrar aqui do projeto. A gente vê aqui, né, a estação do BRT, onde você confere aqui o embarque e o desembarque. Também temos várias faixas aí para a travessia do pedestre. E o objetivo mesmo é esse. Tem muitos pedestres circulando na Avenida Conde da Boa Vista por conta do grande número de transporte público que passa aí pela Avenida Conde da Boa Vista. O interesse que a Conde da Boa Vista também desperta, né? Uhum. Tem até um dado interessante, sabe, Walter? Uma das pesquisas que nós fizemos aí na Conde da Boa Vista, uma dessas pesquisas revelou um dado extremamente interessante, é que 23% das pessoas nas pesquisas que nós fizemos utilizavam a Conde da Boa Vista para poder pegar outro ônibus, que a Conde da Boa Vista, como tem uma quantidade muito grande de linhas que circulam sobre ela, isso até, digamos assim, até fere um pouco o que havia sido concebido no SEI, porque antigamente as pessoas, para fazer qualquer viagem, tinham que ir até o centro da cidade. Uhum. E hoje em dia ainda há pessoas que fazem assim pela grande oferta de viagem que a Conde da Boa Vista oferece. E, certo aspecto, pelo certo grau de desconforto que alguns terminais de integração oferecem, né, e as pessoas preferem ir até o centro da cidade. Mas um projeto dessa envergadura, um projeto bonito como ele aí está, é importante que ele se mantenha. Uhum. Né? Porque, por exemplo, se houver uma preservação adequada, uma manutenção adequada do mobiliário urbano, do sistema viário, também evitar ocupações. Se ficar como hoje está na Conde da Boa Vista ali com o comércio ambulante invadindo as calçadas todas ali, shopping, junto né? a Gervásio Pires, né, ali, que é quase intrafegável, não se consegue se deslocar nas calçadas, tudo invadido. Mas se realmente isso pudesse ser coibido e nós tivermos ter a avenida tão bonita como está aí nas imagens, vai ser algo realmente notável para a nossa cidade. A promessa de mais paradas, né, modernas e também confortáveis, 70 novas lixeiras, como a gente mostrou, 6 novos bicicletários, é bom a gente falar isso, porque estimula e incentiva quem está em casa a utilizar a bicicleta também, deixando para trás o veículo, né, o carro. Tem também aqui a melhoria na fluidez, está no projeto, certos circuitos ali interligados com contagem de toda a região metropolitana do Recife, quando se fala da rede de semáforo. É importante a gente destacar isso também. No projeto também tem iluminação pública e muitas outras coisas, né? A gente vai mostrar outras imagens aqui da nova Conde da Boa Vista. Olha só, os cruzamentos com 6.800 pedestres a cada hora. Olha só a quantidade de gente que trafega na Avenida Conde da Boa Vista, essa nova Conde da Boa Vista. A gente lembra que as obras começarão no próximo mês, a partir do mês de abril, provavelmente no dia 2. E a previsão inicial era de 10 meses para a conclusão da obra, mas teve uma ampliação entre 18 e 20 meses e também consta, né? O motivo de ampliar essa obra para a conclusão da obra é por conta para diminuir os riscos e também, não seria risco, seria no caso os congestionamentos, para diminuir essa questão do congestionamento aí que vai ser causado com toda certeza por conta dessa obra, mas quando estiver pronta e entregue vai trazer muitos benefícios para quem depende do transporte público aqui da região metropolitana do Recife. Será que a prefeitura de Olinda não poderia servir, né, esse exemplo, não poderia seguir esse exemplo para fazer ele na Avenida Presidente Kennedy? Porque aquela avenida dá muito trabalho e faz muito tempo que ela dá trabalho. Acho que fizeram um planejamento inadequado, por isso que não conseguem uma solução para a Avenida Presidente Kennedy. A Avenida Presidente Kennedy é um exemplo de como as coisas não devem acontecer. Uhum. É uma avenida que é um corredor também de transporte importante da região metropolitana do Recife e que lá nós temos uma situação totalmente indesejável. Para que você tenha uma ideia, Walter, em 1998, isso tem mais de 20 anos, né, nós coordenamos um plano de transporte público de passageiro para o município de Olinda. Um trabalho que nós fizemos pela Universidade Federal. E nesse plano de transporte público de passageiro do município de Olinda, nós apontamos a necessidade de ser construído ali um binário para resolver aquele problema da Avenida Presidente Kennedy. Uhum. Ou seja, uma via que seria ou a Avenida Transamazônica, outra via mais próxima da Presidente Kennedy, que permitisse dar condições realmente de a Presidente Kennedy operar da forma desejada.
Quais são os grandes problemas que nós temos na Kennedy? Primeiro, a questão de drenagem, seríssima. Qualquer chuva lá alaga tudo e aí fica tudo desordenado. Lá nós temos situações em que, por conta desses problemas, a faixa de ônibus é utilizada pelos automóveis e os ônibus andam fora da faixa deles. Temos problemas seríssimos de desordem urbana, em que comerciantes invadem calçadas. Temos problemas seríssimos com relação a ciclistas. Lá, a pesquisa de OD, que foi feita em 97, e essa última agora, essas pesquisas revelam que ali, naquela área de Bibiribe, Peixinho, exatamente uma área onde há muito deslocamento das pessoas por meio de bicicletas. Porque é uma área plana, uma área frequentada, quer dizer, habitada principalmente por população de baixa renda, em que as pessoas se utilizam muito da bicicleta, para ir para a escola, para ir no armazém comprar um material de construção, enfim, as pessoas se deslocam ali por meio de bicicleta. E não tem espaço para as bicicletas circularem com segurança. E não tem como fazer milagre, porque 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então a via limitada, é estreita, não dá para ali você colocar ônibus, bicicletas, pedestres, táxi, automóvel, porque o automóvel também é importante ali, porque tem comércio que depende de automóvel. A solução realmente era a construção desse binário. Nós fizemos um estudo e apresentamos já esse estudo por solicitação da Procuradoria do Ministério Público de Olinda, que nos pediu, ele abriu lá um estudo, a Procuradora do Ministério Público de Olinda abriu um estudo, pediu a nossa ajuda, demos lá uma palestra lá no Ministério Público de Olinda, a Procuradora a doutora Belize Câmara, que fez essa solicitação, e lá o Ministério tem todas essas informações, que inclusive informações essas que subsidiaram a Prefeitura de Paulista com relação aos investimentos. Para resolver o problema da Kennedy precisa de investimentos. Investimentos que talvez até extrapolem o governo do Estado, tem que ser recursos federais, enfim, o município de Olinda tem que se movimentar para conseguir esse recurso, senão o problema da Kennedy não se resolve não. A não ser a construção desse binário, nós não acreditamos em nenhuma solução ali para a Kennedy. Então vamos esperar, né, um movimento aí da Prefeitura de Olinda para solucionar esse problema que dá muita dor de cabeça para quem precisa trafegar aqui naquela área, né, no dia a dia. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. A gente vai a uma rápida pausa. Daqui a pouquinho a gente traz outras informações sobre mobilidade urbana e vamos começar a repassar as perguntas aqui para os nossos convidados. 992094819 é o nosso WhatsApp, ainda há tempo. Você pode mandar sua pergunta no próximo bloco. A gente volta e responde a sua dúvida. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho? Fique atento. Boa sorte! A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, fique atento aqui, temos várias oportunidades de emprego. 2 vagas para auxiliar administrativo, 2 oportunidades para você preencher. Uma dessas vagas, a exigência é que você tenha ensino médio completo, experiência não exigida, R$ 1.164 é o salário. A gente lembra que essas 2 vagas são exclusivas para pessoas com deficiência. 2 vagas para auxiliar administrativo. Vamos a outras oportunidades de emprego? Olha só, agora temos... Vamos seguir. 3 vagas para auxiliar de limpeza, 3 oportunidades para auxiliar de limpeza. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.074 é o salário. E para essas 3 oportunidades, existe, né, a necessidade de ter noções de primeiros socorros. São 3 vagas para auxiliar de limpeza. Vamos a mais oportunidades de trabalho. Olha só. A gente segue com 2 vagas agora para repositor de mercadorias, 2 vagas para repositor de mercadorias, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 998 é o salário. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. O Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, o telefone para contato, tome nota, é o 3355-2900, 3355-2900. Mais uma vez, desejo boa sorte a você que está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho.
E agora a gente segue falando mais sobre mobilidade urbana. Temos aqui várias participações no nosso WhatsApp. Muita gente acessou, deixou pergunta no 99209-4819. Temos aqui perguntas e também opiniões sobre o tema. A primeira que a gente vai ler é da Tânia Melo. Tânia mora no bairro da Boa Vista. E ela diz o seguinte, ela diz que sofre muito por conta da falta de mobilidade na área central do Recife. Tem um filho que é cadeirante e para utilizar o transporte público também é uma grande dificuldade. E as calçadas, ela pontua também que são um caos total. Sempre estão quebrados também os elevadores nos ônibus, já ligou várias vezes para fazer reclamações, mas ninguém atende. E ela passa por vários constrangimentos. E ela fala aqui sobre essa dificuldade na área central do Recife. Primeiro ela pontua calçada, depois transporte público, que o elevador sempre está quebrado para utilizar. Ela leva o filho para terapia. A Tânia Melo, que mora no bairro da Boa Vista. A dona Tânia tem razão na sua queixa, né? Porque vive essa situação de insuficiência na oferta de serviços adequados, principalmente para pessoas com deficiência. Acontece que nós optamos por uma solução que eu acho inadequada para o problema do transporte do deficiente, que é o elevador do ônibus. O elevador, além de aumentar o custo do equipamento, requer uma manutenção meticulosa e um uso que também prejudica a todos os passageiros que estão naquele ônibus, porque o motorista tem que descer, ou o cobrador, para operar o sistema, e eu uso ônibus e já presenciei em algumas oportunidades. Em uma delas, esse processo todo demorou algo como 4 ou 5 minutos. Então, nós deveríamos proporcionar um serviço muito melhor, muito mais adequado aos cadeirantes, que seria ou a adoção de veículos cujo embarque se desse por uma plataforma, não é? Onde a cadeira passaria sem a necessidade de qualquer equipamento, ou um sistema de transporte próprio para essas pessoas, como é feito nos países mais avançados, que seria muito mais econômico e muito mais adequado para atender às necessidades dessas pessoas. Aí não teve um planejamento antes, né, para saber que dessa forma iria ter um custo maior utilizar o elevador, a manutenção precisaria ser feita para atender às necessidades de quem precisa? Eu acredito que se houve o planejamento, não foi um planejamento, na minha opinião, muito adequado, porque o resultado está aí, a insatisfação e a despesa que, de qualquer maneira, já aconteceu no sistema, né, com a compra desses equipamentos, e a maior parte deles fica inutilizada pela deficiência de manutenção, por exemplo. E já que não tem, né, essa manutenção e não tem essa revisão, esperar um pouco mais, a gente não poderia esperar um pouco mais, né? Um pouco mais de empatia nesse momento do embarque, que às vezes demora um pouco mais, 5 minutos, como o senhor bem explicou. Será que se eu precisasse por 5 minutos para subir no ônibus, eu não entenderia, né, a necessidade do próximo? A gente deve refletir sobre isso também, doutor? O que a gente precisa ter em conta é que há uma alternativa, há várias alternativas, né? Porque você tem um ônibus muitas vezes com 100, 100 e poucas pessoas que estão com horário para chegar no seu trabalho e de repente aquela viagem é interrompida por um tempo significativo, né, para atender a uma pessoa. Essa pessoa pode ser atendida de forma melhor e mais adequada e mais econômica se a gente adotar determinadas providências. Ok, vamos seguir aqui com mais participações. Agora tem o Valtemir, e o Valtemir diz o seguinte, na opinião dele: o ar-condicionado para mim não é mais importante no transporte público. Eu queria que colocasse mais ônibus para circular na cidade, para assim diminuir o tempo de espera. Perfeito. Valtemir, veja, há poucos instantes estava aqui o pessoal num filme que passou da audiência pública semana passada. Inclusive, até participar dessa audiência pública, o vereador que a promoveu, o vereador Alcide Teixeira Neto, até conversei com ele, mas eu tive uma viagem a fazer na última sexta-feira e não pude participar dessa audiência. Mas ele apontou aqui, uma das pessoas que participaram do debate, disse que o problema mais importante que tinha era exatamente a questão fundamental era colocar ar-condicionado nos ônibus. Veja como a opinião das pessoas é diferente, né? Mas ele está certo também, é ter mais ônibus para ter melhor serviço. Agora, tudo isso
A questão da climatização dos ônibus, a questão da melhoria da oferta passa por questão de custos, né? Tudo tem que ser devidamente estudado para ver o que é que isso vai representar. Mais ônibus significa mais custos sobre o sistema, e mais custos significa pressão sobre a tarifa. Ou pressão sobre a tarifa ou que o governo vai desembolsar mais recursos para deixar de investir em outros setores. Tudo isso tem que ser discutido. Todo mundo quer algo muito bom, e isso é justo, que as pessoas queiram cada vez as coisas melhores, mas temos que ver o que é que isso vai representar em termos de custos. Tem a participação agora do Flávio. Flávio mora no Arruda e ele queria saber, né, desse projeto da Conda Boa Vista e dos projetos de reformas. Quando vocês fazem um planejamento, o ciclista está incluso ali na pesquisa? Porque ele fala, na opinião dele, que pedalar na Avenida Conde da Boa Vista hoje é quase um suicídio. Não há condições de atender todos os interesses na Conde da Boa Vista. Eu sempre até citei uma frase certa vez para um secretário aqui da prefeitura que dizia o seguinte, que uma vez perguntaram a John Kennedy a razão do sucesso. Ele disse que não sabia a razão do sucesso, sabia a razão do fracasso, que é querer atender a todo mundo. Ora, o que é que acontece? A Conde da Boa Vista, você não tem espaço suficiente na Conde da Boa Vista para atender todos que ali circulam. Você tem os ônibus que são prioritários, que transportam a maior parte das pessoas, tem os pedestres, tem os ciclistas que estão atendidos no projeto, não diretamente na Conde da Boa Vista, que não tem espaço, não tem largura para atender a Conde da Boa Vista, para que se crie. O ideal seria que você tivesse ali uma ciclofaixa na Conde da Boa Vista, mas isso não é possível. Não há tecnicamente condições de ser feito. E os ciclistas estão atendidos por meio de uma via que passa junto à Conde da Boa Vista. O projeto previu atendimento para os ciclistas, mas não dessa maneira. Não há como nós atendemos todos os interesses num espaço tão limitado como é o espaço da Avenida Conde da Boa Vista. Temos aqui outra participação, agora o Fábio, né? Fábio está participando e parabenizando aqui os convidados pelas explicações e cobrando também da CTTU. A gente vai passar sim essa demanda da CTTU. Ele fala lá no bairro da Várzea, na saída da rua Gastão Vidigal, sentido da Avenida Caxangá, UPA. Ele disse que está perdendo de 30 a 40 minutos por conta de um problema lá. Começa mais ou menos esse problema às 6 da manhã. A CTTU ainda não resolveu, a gente vai passar essa demanda aqui para a CTTU, para ver o que pode ser feito aí nessa área. A gente agradece a participação aqui do Fábio. Doutora Tassiana resolve. Tassiana Ferreira resolve. Resolve. Ela resolveu, né? O problema lá da Camino Magalhães que a gente cobrou aqui, teve um sinal com falta de sincronia, a gente estava perdendo de 30 a 40 minutos, né? Para cruzar ali a Avenida Camino Magalhães, mas já foi resolvido, ainda bem. Então vamos dar esse recado aqui para a Tassiana resolver. Aquele foi um problema localizado no semáforo. Aquele foi um problema localizado. Falta de sincronia, não foi no semáforo. Sofri um bocado por ali. Temos aqui a opinião agora de outro telespectador, Edson, que mora no Pina. Ele queria fazer um comentário, a gente vai abrir espaço para ele fazer o comentário em relação ao transporte público de modo geral. Ele fala que, na opinião dele, primeiro, se não fosse um transporte que apresentasse lucros evidentes, ninguém queria concessão do serviço aqui na cidade. Acha que a melhoria em relação ao transporte público não acontece porque os empresários só pensam em lucros para si, e ele fala o seguinte: desafia qualquer pessoa a utilizar um serviço de transporte público que oferecem ao trabalhador de terno, de gravata, com trajes executivos, né, por um dia, para sentir na pele o que é que o usuário ele passa todos os dias para chegar no trabalho. Já chega com um desgaste absurdo. Por outro lado, o poder público ignora os direitos do cidadão, que paga aí seus impostos e ainda paga também pelos serviços prestados. E ele diz que isso é um absurdo. E a gente agradece aqui a participação do Edson Pina, a opinião dele. Ele tem razão em tudo que diz, só que a questão é a seguinte, é que o sistema, ninguém afirmou aqui que o sistema é um sistema bom. Estamos lutando para que o sistema melhore, que seja um sistema de qualidade. E ressaltamos aqui, César enfatizou isso, eu também enfatizei a questão do passivo muito grande que nós tivemos aí de décadas e décadas que se passaram sem que houvesse realmente um investimento de qualidade, quer dizer, um investimento de maior, um investimento mais vultoso nessa questão da melhoria do sistema de transporte coletivo. Ao contrário, os investimentos tinham outras direções para poder beneficiar o transporte individual, e deu no que deu. Então isso não muda num estalar de dedos, isso é um processo que nós esperamos que daqui a alguns anos, não muito distantes, a gente consiga realmente ter um sistema de transporte de qualidade na nossa cidade. Vou pedir licença pela última vez aqui aos nossos convidados. No começo do programa, a gente fez uma pergunta, a nossa enquete do dia. A pergunta hoje foi a seguinte: você acredita que há pouco investimento para melhorar a mobilidade aqui da região metropolitana do Recife? Das pessoas que ligaram para a gente, participaram, 79% disseram que sim,
que falta investimento aí na mobilidade. 21% disseram que não. A gente agradece a você que ligou e que participou. A gente também agradece aqui aos nossos convidados. Foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa e aprender bastante sobre trânsito, sobre mobilidade urbana como um todo. César Cavalcante, gerente de mobilidade do Instituto Pelópidas Silveira e diretor regional Nordeste da ANTP, Associação Nacional de Transporte Público. César, muito obrigado pela participação. Agora o espaço fica aberto para o último recado. São as considerações finais. Fica à vontade. Valdson, eu também fico muito feliz de mais uma vez estar aqui nesse programa, com essa oportunidade, não é, de debater essas questões tão importantes que a gente verifica no dia a dia da população com relação aos seus deslocamentos. Nós esperamos que, com o uso adequado das ferramentas do planejamento e principalmente com essa nova metodologia que foi desenvolvida lá pelo Instituto Pelópidas Silveira, nós tenhamos condições de contribuir para que essas condições sejam melhoradas efetivamente no prazo mais curto possível. Muito obrigado a você pelo convite e ficamos à disposição. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. Também queria agradecer ao Maurício Pina, ele que é especialista em transporte e professor da Universidade Federal de Pernambuco e da Unicap. Considerações finais, fique à vontade. Walter, eu quero dizer que foi uma satisfação muito grande ter participado mais uma vez do seu programa. Aqui já temos assento aqui nessa cadeira em outras ocasiões. E parabenizar realmente pelo tema importante que você trouxe aqui para debate da população. Não é um tema simples, é um tema complexo, mas que eu acredito que tudo na vida se resolva com dedicação e com seriedade. É o que nós esperamos que muito em breve nós possamos ter aqui um sistema de transporte da nossa cidade que nos dê orgulho. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. E para você que não acompanhou o programa completo, você pode assistir através do canal da Rede Brasil lá no YouTube. Acesse no YouTube Rede Brasil Oficial. Obrigado mais uma vez pelo carinho e audiência. Teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!